Está começando mais um RR News. Vamos ao destaque do dia. Você já ouviu falar sobre ecoturismo? Neste programa, iremos explorar as possibilidades desse mercado para a economia de Ribeirão Pires. Jovens entre 16 e 24 anos tiram mais títulos de eleitores, porém, conversam menos sobre política. Para entender este fenômeno, convidamos o sociólogo Márcio Avelino para falar sobre o tema. Sustentabilidade e eleição podem andar juntos? É o que iremos ver na reportagem sobre os desafios políticos de Ribeirão Pires. Durante o ano eleitoral, é possível perceber a grande movimentação dos partidos políticos e seus candidatos para elaborar as melhores estratégias, definir metas e realizar a melhor campanha possível, a fim de angariar votos dos eleitores. Esse é o momento no qual as prefeituras, por exemplo, tendem a divulgar os investimentos em políticas públicas implementadas durante a gestão. O aumento da zeladoria, a área responsável por uma série de atividades relacionadas à manutenção e preservação do espaço público, é evidente no município de Ribeirão Pires durante o ano eleitoral, gerando questionamento à população sobre o conjunto de regras e normas que organizam os candidatos e suas campanhas. O eleitor deve ficar atento a uma prática conhecida como maquiagem urbana, na qual a prefeitura intensifica a limpeza urbana, a manutenção de vias públicas, entre outros serviços de zeladoria, como forma de influenciar os eleitores, o que configura uma irregularidade eleitoral, pois a legislação brasileira proíbe a utilização de recursos públicos para obter vantagens eleitorais, caracterizando o uso indevido da máquina pública. Dessa forma, é necessária a fiscalização da aplicação dessas regras estabelecidas através do Tribunal Superior Eleitoral. Apesar de 59% dos jovens entre 16 e 20 anos terem título de eleitor e votado na última eleição, o desinteresse pela política aumentou. Mas afinal, por que isso acontece? É o que Larissa Vidal Fresc irá conversar ao vivo com o sociólogo Márcio Avelino. Larissa, é com você. Olá, estamos aqui ao vivo com o sociólogo Márcio Avelino. Márcio, muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Obrigado, Lara. Márcio, na sua opinião, qual o papel das redes sociais em incentivar os jovens a falarem sobre política? Eu acho muito positivo. Os jovens já são seres inatos, já são seres politicamente inatos quando se subdividem em tribos. Há tribos da música, como os sertanejos, roqueiros, né? Há a tribo dos mais engajados, como os fãs de filme, de série, de livros, a tribo dos baladeiros. Todos esses jovens se comprometem em uma política de comportamento estrita ao grupo ao qual pertence. E as redes sociais demonstraram que esses grupos poderiam abranger muito mais seu discurso, e não só enfocar na sua rua. O exemplo, o baladeiro, eles se conversam sobre a melhor balada que tem, sobre o melhor lugar para consumir, o lugar mais barato, o lugar que tem a melhor bebida. Também falam sobre a importância de dirigir e não de dirigir e não beber, né? E a importância do transporte público, por exemplo, né? Aqueles, pega o transporte público para não ter que beber e sair. Então, assim, nesse diálogo foi muito importante e todo esse diálogo chegou à rede social. Então, é fundamental saber que necessitamos de uma referência na hora de ouvir alguma proposta política. Há muita referência de candidatos políticos nas redes e ajudaram muito nesse sentido. Muitos jovens se identificaram como influenciadores engajados nesse propósito. Temos dois exemplos aí que eu vou dar, que é o Kataguiri e o Felipe Neto, né? São dois grandes exponenciais da cultura política no Brasil. Então, assim, por mais que as pessoas sempre tenham a parte polarizada, mas as pessoas não gostam de um de outro, eles são grandes influenciadores. Márcio, há dados que possam mostrar o crescimento na falta de debate sobre política? Sim, tem uma pesquisa muito significativa na cidade de São Paulo, que demonstrou que 14,2% dos jovens entre 16 e 17 anos se interessaram pelo voto facultativo nas eleições municipais.
São 163 mil jovens e um total de um pouco mais de 1 milhão. É um número ínfimo comparado a 2022, que superou a marca incrível de 40% de jovens nessa faixa etária. Esses dados são evidentes na importância de ambas eleições. Para os jovens, as eleições de presidente, governador, deputado e senador têm um impacto muito importante em suas vidas, mas esqueceram ou não se interessaram no impacto de complementação que as eleições regionais também têm em suas vidas. E muito mais do que no seu cotidiano. Como, por exemplo, a destinação das verbas escolares cabe às prefeituras, não cabe ao governo federal. Então, eu acho que no cotidiano do jovem, as eleições municipais têm mais valor do que a eleição presidencial de governador. Márcio, muito obrigada. É sempre um prazer conversar com você. Andrews, agora é com você. Se preocupar com a sustentabilidade durante o período eleitoral tem sido um desafio para os candidatos de Ribeirão Pires. É o que iremos conferir a seguir com a nossa repórter Jaqueline Correia. Com a crescente preocupação com o meio ambiente e as mudanças climáticas, a sustentabilidade se torna cada vez mais um tema central nas agendas políticas. Em Ribeirão Pires, com suas áreas de mananciais e desafios socioambientais, essa questão é ainda mais relevante. Apesar do bom histórico de ações e iniciativas em prol da sustentabilidade em Ribeirão Pires, como programas de educação ambiental, reciclagem e adesão ao Pacto Global da ONU, ainda há muito a ser feito no município. Em 2012, foram contabilizadas ao menos 50 áreas contendo moradias irregulares, havendo risco de desabamento e também de poluição de mananciais. Em 2020, o ITP divulgou um levantamento regional que identificou cerca de 187 áreas de risco no Grande ABC, sendo 55% dessas áreas pertencentes ao município de Ribeirão Pires. Os partidos podem enfrentar diversos obstáculos durante a elaboração de medidas de sustentabilidade municipal, como a falta de consenso na tomada de decisões, os custos e a viabilidade das propostas, o incentivo ao engajamento da população e de empresas em abordagens sustentáveis, ou mesmo uma gestão de políticas públicas desprovida de conhecimentos técnicos adequados na questão ambiental. Segundo a especialista em responsabilidade social Karen Ramiro, a forma mais eficiente de enfrentar esses desafios e promover a sustentabilidade é através da educação socioambiental da população local, seja com auxílio de empresas, com campanhas sustentáveis e buscando por caminhos e tecnologias de produção e serviço que impactem menos ao meio ambiente, seja com projetos adotados pela prefeitura com o objetivo de criar uma consciência e uma responsabilidade entre os cidadãos. Você conhece ou já ouviu falar no termo ecoturismo? É uma combinação entre ecologia e turismo. Mas você sabe o que é turismo ecológico e como essa atividade pode se relacionar com a economia local? Bem, esse é o tema da nossa reportagem que vai explorar as possibilidades do ecoturismo para a economia do município de Ribeirão Pires. O turismo ecológico, também conhecido como ecoturismo, é um tipo de atividade turística que se concentra na exploração e apreciação de ambientes naturais, promovendo a conservação do meio ambiente e o respeito pelas comunidades locais. Ele envolve atividades que buscam minimizar o impacto ambiental e industrial, enquanto proporcionam experiências significativas e educativas para os turistas. O município de Ribeirão Pires conta com várias possibilidades turísticas, seja para crianças, jovens ou adultos. É uma área em expansão na região, que conta com grandes belezas naturais, eventos culturais, trilhas, festivais, feiras, ciclismo, parques naturais, tem esporte, lazer, cultura, história, natureza e entretenimento para todos os gostos. Realmente ela tem alguns pontos turísticos naturais, como por exemplo a Pedra do Elefante, temos os religiosos, que é a Igreja do Pilar, o Mirante Santo Antônio, São José de Lata, e também alguns parques que acompanham a questão de natureza da cidade, de ser um bom local de qualidade ambiental que se tem de preservação. Os turistas não são os únicos que se beneficiam de tudo isso. O próprio município de Ribeirão Pires e seus habitantes têm uma força econômica que surge das atividades turísticas e culturais.
Isso porque a vinda de turistas gera receita para empresas e moradores através dos gastos com hospedagem, alimentação, transporte e atividades locais. As demandas turísticas também geram empregos no setor, como na parte de transporte, segurança, guia e até trabalhos independentes da população, como na valorização do artesanato local. A infraestrutura municipal também é beneficiada nessa relação de turismo e economia, já que são necessários investimentos em vias públicas, preservação ambiental, instalações diversas, entre muitos outros, promovendo um desenvolvimento da região como um todo. A instância turística como Ribeirão Pires, ela foi criada como instância turística, inclusive pela sua preservação do verde, né? Da parte das águas e também da área de vegetação. Dentro do ABC, é um local de preservação muito forte. E isso movimenta o interesse de turistas, o interesse de pessoas da região, das pessoas de São Paulo, que tem em Ribeirão Pires a possibilidade de ter um turismo de fim de semana. Criamos e que nós executamos dentro dessa linha de um turismo urbano, porém com esse viés ambiental. Ambiental porque nós temos a represa, do lado temos um parque, que tem inclusive chamado de parque ambiental. Então vem crescendo e Ribeirão Pires, além do assunto festas, eventos, tem também essa possibilidade de conviver com a represa, com o verde da cidade. E esse foi mais um RR News. Obrigado pela sua audiência e eu te vejo no próximo programa.